Queridas irmãs, queridos irmãos, o amor e a paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma alegria poder voltar a essa casa para conversarmos, para termos esse momento sagrado de partilha do pão da vida, de partilha do Evangelho desse Cristo de Deus e de, especialmente nessa ocasião, conversarmos um pouco acerca da felicidade conforme Jesus, da felicidade segundo aquela perspectiva que o Cristo nos convida. Nós agradecemos então o espaço, o convite gentil da casa e esses momentos tão importantes, tão valiosos que na nossa jornada evolutiva, quando ainda sentimos e temos muitas dificuldades de vivenciarmos essa sagrada mensagem a que Jesus nos oferece de maneira generosa na sua passagem pelo corpo físico, nós ensaiamos cada vez mais falando sobre as lições imorredoras que o Cristo nos legara, para que então, fazendo um esforço de internalizá-las, conseguiremos, mas dia menos dia, transformá-las em gestos práticos, em atitudes práticas no bem, pelo que é sempre um motivo de alegria e gratidão para os nossos corações. Obrigado, querido. Para os nossos corações podermos conversar sobre o Evangelho de Jesus. O tema da felicidade já foi, evidentemente, objeto de reflexões de inúmeros pensadores, de filósofos, ao longo da trajetória humana. O pensamento humano já se debruçou sobre o objeto felicidade para refletir acerca dele por diversas vezes. Nós veremos campos das ciências psicológicas, das ciências mesmo aquelas de perspectivas exclusivamente materialista, dedicando suas energias e seus esforços para tentar pensar não apenas conceituar, mas sobretudo nos oferecer algum roteiro para alcançarmos a felicidade que nos seja possível. Talvez, dentre estes pensadores, aquele na contemporaneidade que irá mais refletir sobre este tema, ou que pelo menos nós podemos utilizar o raciocínio para desenvolvermos a reflexão dessa tarde, seja René Girard, um historiador francês, radicado nos Estados Unidos, que será professor da Universidade de Nova York, e ali ele irá registrar nas suas aulas o seu pensamento. René Girard, ele parte de uma questão muito importante para todos nós, que é refletirmos sobre, para pensarmos acerca da felicidade, qual é a origem das aflições. Por que sofremos? E ele vai buscar essa resposta pensando especialmente nas violências que se ampliam na atualidade, pensando não apenas nas violências mais abruptas, nas guerras entre as nações, nos conflitos armados, naquela violência urbana que alcança, por exemplo, as periferias das nossas cidades, com atos e com gestos e cenas que ainda mancham de sangue a história da humanidade, mesmo nos dias de hoje. Ele, para além dessa violência no âmbito macroestrutural da sociedade, ele irá pensar também nas microviolências, nessas violências que estão no nosso dia a dia, nas nossas relações uns com os outros, no ambiente de trabalho, na nossa família, entre amigos, na casa espírita. Essas violências que ainda perpetramos e que certamente nos distanciam do amor de Jesus ou do amor de Deus a que Jesus nos convida, e nos distanciando desse amor, ela é também motivo de aflição para nós. Em paralelo ao pensamento do historiador francês, nós podemos recordar da fala do senhor Allan Kardec. Lá em O Livro dos Espíritos, quando ele irá trazer uma série de questões, buscando investigar acerca da lei natural e os desdobramentos dessas leis nas leis morais, os Espíritos vão cuidar de nos esclarecer que o homem ele só é infeliz, ele só se depara com aflição e com sofrimento quando se afasta da lei de Deus. Questão de número 622, 621, eu não me recordo exatamente qual, mas ali nós encontramos os Espíritos nos esclarecendo de que a lei de Deus, estando em nossa consciência, ao longo do nosso processo evolutivo, tendo sido criados simples e ignorantes, nós nos esquecemos e negligenciamos essa lei. Daí houve a necessidade de que essa lei nos fosse relembrada, através das 3 revelações, a primeira delas Moisés, a segunda Nosso Senhor Jesus e a terceira o Consolador prometido pelo Cristo, que é essa doutrina bendita, a doutrina espírita.
Esse movimento de revelar-se essas leis tem por finalidade fazer com que, agora sim consciente delas, possamos aproximar a nossa consciência dessas leis, de modo que o nosso comportamento seja, na verdade, uma tradução, uma exteriorização, uma expressão dessas sementes que jazem em nosso íntimo e que agora, nutridas através dessa conexão a que Jesus nos convida, encontrando o adubo do amor, da fraternidade, da caridade, desenvolvendo elas possam, através de nós, recordar ou lembrar também aos outros corações com os quais nós convivemos as belezas sublimes do Evangelho de Jesus e a alegria e a felicidade que há em vivermos conforme essas leis. René Girard, então, ao refletir e ao pensar sobre a origem das violências, ele irá buscar responder essa questão, essa indagação, por que sofremos, qual a origem do sofrimento, lá no Decálogo Mosaico, mais expressamente ou mais precisamente no 10º mandamento, onde nós encontraremos em Êxodo, capítulo 36, versículo 14, Moisés registrando: não cobiçarás. E aí nós temos o desdobramento desse 10º mandamento, que é: não cobiçarás a mulher do próximo, não cobiçarás os bens do próximo, a vida do próximo, enfim. René Girard nos diz, então, que a origem da violência, em todas as suas dimensões e, portanto, muito da origem dos sofrimentos e aflições que nos alcançam na pós-modernidade está na cobiça e na inveja. Porque cobiçamos, porque invejamos, eis então a razão do nosso sofrimento na atualidade. E ele, para estruturar ou aprofundar um tanto mais esse pensamento, recorre à psicanálise e vai nos falar acerca de um afeto que nos é muito comum na pós-modernidade, que é essa percepção ou essa sensação que nós temos, com frequência, de que falta algo. Um certo vazio que nos toma e nós não sabemos exatamente de quê ou o que necessitamos para preenchê-lo, uma sede que não conseguimos identificar a sua origem, não conseguimos traduzir essa necessidade muito bem, nem buscar aquilo que verdadeiramente a sacia. René Girard constrói então o seguinte raciocínio: porque somos seres faltantes estruturalmente, ele vai beber para isso da psicanálise lacaniana, que é uma perspectiva materialista, mas nós utilizamos aqui apenas para desenvolver um raciocínio, onde o ser humano ele é visto como um ser notadamente faltante, um ser que sente falta de algo. Na perspectiva lacaniana, esse algo é da estrutura. Na perspectiva cristã, ou com a doutrina espírita, nós poderíamos levantar a hipótese de que essa falta, na verdade, ela nasce da nossa desconexão da matriz amorosa que nos gerou. E perdendo o endereço de Deus em nós, perdemos também o nosso próprio endereço, e assim não conseguimos nos sentirmos integrais, nos sentirmos completos. Daí a benfeitora Joana de Ângeles, em seu livro O Homem Integral, nos falar que o ser humano avança em seu processo evolutivo, que tem natureza antropo-sócio-psicológica, tendo em vista as múltiplas dimensões que compõem o ser humano reencarnado, avança em busca da sua integralidade, da sua individuação, da realização de si mesmo, isto é, de nos tornarmos quem nós realmente somos, de nos tornarmos quem verdadeiramente somos. E há algo muito belo nisso, porque Deus ele cria criaturas singulares. Todos nós temos as nossas idiosincrasias, aquelas características que são só nossas, que são a nossa identidade no mundo. E quando nós temos dificuldade de expressá-las, de assumirmos essas características e vivenciá-las como uma tradução do amor de Deus em nós, uma vez que, sendo criaturas gestadas pelo útero divino, necessitamos verdadeiramente, através da nossa existência e da nossa vida, expressar essa natureza para o mundo, para que exteriorize-se através dos nossos corações esses aromas, esse perfume divino, que são os aromas e o perfume do amor. Nesse percurso, porém, quando nos perdemos de Deus, quando desfazemos ou nos desencontramos desse laço sagrado com essa matriz amorosa, então nós nos sentimos incompletos, nós nos sentimos desencaixados, nós nos percebemos como seres faltantes. Daí a necessidade, ou melhor dizendo, daí René Girard irá nos dizer que, percebendo-se faltante, a criatura humana ela busca, na imitação dos outros,
a tentativa de completar esta falta. O problema está que, na atualidade, nós olhamos para o mundo e vemos aquelas pessoas que são tidas como as pessoas de sucesso, as pessoas felizes, e aí o René Girard irá nos dizer, ele constrói até um conceito para isso, nos falando sobre o desejo mimético, o desejo de imitação. Nós acreditamos que essas pessoas que são vistas como bem-sucedidas e admiradas por todos, elas aparentam felicidade. Então, o raciocínio que René Girard nos propõe é: se essas pessoas são felizes, elas são completas. Para que eu possa ser completo, então eu preciso ser feliz tal como elas. E para que eu consiga ser feliz como elas, eu vou então ter de possuir o que elas possuem. E aí nós iniciamos uma jornada em busca de conquistar o que essas pessoas possuem. René Girard irá nos dizer então: é óbvio que no mundo não há iPhone 14 para todas as pessoas, BMW, Audi, para todas as pessoas. Evidentemente, quando nós localizamos nestas coisas exteriores, na casa que o outro possui, no carro que o outro possui, no casamento novelesco que o outro possui, nós estamos restringindo em muito as nossas possibilidades de realização e de felicidade. Porque aí esta felicidade, que seja a da conquista dos bens materiais, ela está restrita a um grupo minúsculo, a um grupo minoritário da nossa sociedade. Deus estaria sendo injusto se ele depositasse a realização íntima, a felicidade possível para a criatura humana nos bens materiais. René Girard não tem esse raciocínio, mas tem uma percepção muito importante para nós. Ele vai nos falar que esse modo de ser, de estar no mundo, em que dividimos o mundo entre pessoas vencedoras e pessoas fracassadas, pessoas perdedoras, e passamos a nos movimentar em direção a imitar aquelas que são tidas como vencedoras, esse movimento, René Girard levanta a hipótese de que ele faz com que nós nos relacionemos uns com os outros pela via da competição, ao invés de nos relacionarmos uns com os outros pela cooperação, pela comunhão e pela fraternidade, nós conseguimos ou começamos a competir entre nós. E mesmo nas casas espíritas, o último lugar onde isso deveria acontecer, nós iremos ver também pela cobiça e pela inveja, nós ainda, seres muito imperfeitos e limitados, cobiçando e invejando cargos, posturas, posições e lugares dos nossos irmãos. Lamentavelmente, esse tipo de comportamento ele não apenas é destrutivo na medida em que compromete o trabalho na seara sagrada do Mestre Jesus, mas, sobretudo, ele nos infelicita, porque, na medida em que nos relacionamos com os outros pela via da cobiça e da inveja, nós estamos criando relações que são adoecedoras. Daí Rolomei, nobre psicólogo estadunidense, nos dizer: nós adoecemos quando as nossas relações estão adoecidas. De tal forma que nos curarmos no sentido mais profundo significa caminharmos para a cura das nossas relações. E nesse aspecto, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus, de maneira incomparável, como nenhum outro manual ou guia ou livro da psicologia e psiquiatria moderna foram capazes de nos oferecer, este Evangelho é o roteiro mais sagrado para a saúde integral da criatura humana, porque não existe nada que se compare a ele para curar as nossas relações. Jesus, através da sua vida, nos mostra com precisão como podemos ter relações saudáveis. Relações que sejam mediadas pelo amor, pela comunhão, pela cooperação, pelo serviço genuíno e desinteressado. Daí, então, nós temos, na figura do Mestre amado, um roteiro também para a felicidade, como pretendemos explorar nessa tarde gelada de Vitória da Conquista. Que esse Cristo amigo aqueça os nossos corações com a sua sabedoria, e a Ele nós nos voltamos com muita reverência para recordar uma passagem sagrada que nos foi registrada pelos 3 evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e ali nós encontramos também lições que nos dizem sobre felicidade. Apenas para fecharmos esse raciocínio, René Girard então vai nos dizer deste hábito comum nos dias de hoje, e aí nós usamos para desenvolver essa ideia um outro teórico também muito valioso da atualidade, que é o Guy Debord, também francês. Ele vai nos falar sobre a sociedade do espetáculo, essa sociedade que preza pela espetacularização da vida.
e que tem nas redes sociais esse movimento elevado às suas últimas possibilidades, que seja a ideia de que nós precisamos não sermos verdadeiramente felizes, mas aparentarmos para o mundo que somos felizes. E aí nós vamos para uma praia, nós vamos para um movimento ou em um instante de recolhimento em que podemos nos conectar à natureza e ali experimentarmos algum nível de satisfação, de encontro e autoencontro também. E a nossa preocupação não está no momento presente, em aproveitar aquele momento, o aqui e agora, daquela circunstância, em contemplarmos a beleza das paisagens onde estamos, em contemplarmos as pessoas com quem estamos, em prestarmos atenção na convivência com a qual nós estamos tendo a oportunidade de estar. A nossa atenção é voltada para construir registros, para serem postados nas redes sociais, para que as pessoas reconheçam como nós somos felizes. E aí, assim, nós nos perdemos de aproveitar aquilo que Rubem Alves vai nos falar ser essencial para uma vida verdadeiramente significativa e feliz, que é prestarmos atenção na vida. É termos, no momento de encontro com a outra pessoa, a atenção na fala da outra pessoa, em escutarmos verdadeiramente, em estarmos presentes ali. A felicidade, nos diz Manuel de Barros, ela está nas miudezas. Se a gente estabelece uma conexão entre Manuel e o Rubem Alves, a gente poderia dizer que a felicidade ela está em prestar atenção nas miudezas da vida, nas sutilezas da existência. São nas coisas simples que nós encontramos a voz de Deus a se expressar e a falar conosco sobre uma felicidade possível. É chegarmos em casa cansados do trabalho e termos a oportunidade de tomar um banho quente, de sentarmos com o nosso companheiro e a nossa companheira e podermos conversar sobre como foi o dia, de tocarmos, de abraçarmos um filho querido, de podermos olhar nos olhos de nossos filhos e encontrar ali a alegria de um ser que muito amamos e de um ser que nos ama. A felicidade está nessas sutilezas, nessas miudezas, é termos a alegria de, ao lavar a louça suja, agradecermos a Deus pelo alimento que saciou a fome do nosso corpo físico, a alegria de podermos, ao abrir as Escrituras Sagradas por Jesus, agradecermos a Ele pelo alimento que saciou a fome espiritual do nosso ser. São nessas pequeninas coisas que Deus se revela para falar conosco. No entardecer, como Conquista nos oferece de maneira tão bela, podermos contemplar um pôr do sol. Logo cedo, de manhã, podermos contemplar um nascer do sol. As oportunidades que se multiplicam diariamente em nossas existências, de experiências que nos convidem à renovação íntima, à transformação moral, que nos possibilitará a conquista do homem integral que almejamos. Nessas miudezas, nós encontramos a felicidade acessível ao homem na Terra. O senhor Allan Kardec, na questão de número 920 até 927, irá explorar exatamente o tema da felicidade. Ali na 921, ele questionando aos espíritos se de fato não é possível a criatura humana reencarnada na Terra gozar de uma felicidade que seja absoluta. E não é possível porque na questão anterior os espíritos já esclareceram que em um mundo de provas e expiações sempre haverá alguma pessoa que experimenta uma aflição, uma dor ou um sofrimento. E a felicidade absoluta, ela é uma conquista coletiva. Ela é uma conquista, ela só se dá, ela só é possível quando toda a sociedade for feliz. De modo que se há uma pessoa que sofre, não é possível falarmos em felicidade absoluta. Porque estando todos nós interconectados, muito embora a nossa jornada em direção ao Pai ela seja uma conquista individual, o protagonismo dela, ela conta de maneira solidária com a cooperação de muitos. Nenhum de nós alcança a Deus de maneira solitária. Todos nós avançamos em direção ao Pai através de relações de cooperação, contando uns com os outros, de mãos dadas, sobretudo com a solidariedade desse Cristo amigo que, na condição de um irmão mais velho, pastoreia os nossos destinos há tantos e tantos bilhões de anos. Temos aí, então, um modelo de que a felicidade absoluta só é possível em uma comunidade que é feliz,
onde não há sofrimento, onde não há dor. Não é essa a realidade da Terra, então não há uma felicidade absoluta possível para aqueles de nós que estamos reencarnados na Terra. De posse dessa informação, Kardec questiona então, sabendo disso, existe uma felicidade possível ao ser humano reencarnado na Terra? E os Espíritos nos trazem uma resposta belíssima, nos dizendo que sim, existe uma felicidade que nos está acessível. E para essa felicidade eles nos dão uma espécie de receita. Eles vão nos falar que, para a vida material, a posse do necessário. Eis uma grande dificuldade, um grande desafio que nós temos, de percebermos aquilo que é verdadeiramente necessário para a nossa existência. É por não distinguirmos com precisão o necessário do supérfluo que nós somos capturados por esse discurso cultural da performance e do desempenho e então gastamos cotas de oportunidades sagradas de renovação, direcionando a nossa energia para a conquista do supérfluo, daquilo que é perecível, daquilo que é descartável. E perdemos oportunidades benditas de avançarmos a passos mais largos em direção ao divino, em direção a essa aliança que nós precisamos construir com o sagrado. A distinção do supérfluo e necessário, então, e priorizarmos a conquista deste necessário, é caminho de resolução inadiável para a conquista da felicidade. Mas além da posse do necessário para a vida material, nos dizem os Espíritos para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. O dever retamente cumprido é, de fato, desse compromisso que temos com o Evangelho de Jesus, entendo ele como sendo o salvador das nossas existências, a certeza de que há nele, na sua mensagem, o roteiro mais seguro para bem vivermos, é verdadeiramente abraçando esse compromisso conseguirmos, dia após dia, irmos aumentando a cota de doação e de esforço que fazemos para a maneira do Cristo, aprendermos a nos desgastarmos em favor da sua luz, aprendermos a bem nos imolarmos para bem vivermos. E é necessário também a esperança, o esperançar, nos diz Emmanuel, se nós esperamos pelo Cristo, o Cristo também de igual maneira espera por nós. A esperançar nesse sentido, a fé no futuro constitui-se de um movimento onde nós enxergamos em Jesus as pegadas luminosas a nos apontar o caminho. Mas para além disso, nós nos dispomos de bom ânimo a seguir essas pegadas caminhando. Sem pressa, mas também sem perdermos tempo. Tendo em vista que as múltiplas circunstâncias e oportunidades que se multiplicam na nossa existência são talentos, são tesouros sagrados. A maneira do que Tião, trabalhador do Centro Espírita Antônio Cruz, trabalhador espiritual, nos disse certa feita. A oportunidade de trabalho com Jesus, ela se afigura tal como o ouro em pó em nossas mãos. É valiosa a oportunidade, é um tesouro de inestimável valor, mas que demanda de nós o cuidado, a atenção e o zelo, porque senão ele se esvai e se escapa por entre os nossos dedos. Que possamos, sobretudo nos dias de hoje, em dias tão desafiadores, tendo essa certeza de que servir com Jesus é uma resolução que nos leva não apenas à conquista da nossa felicidade, mas à cooperação para uma felicidade possível em comunidade, trabalharmos, dedicarmos-nos de maneira enérgica, sacrificando, como os Espíritos nos dizem, o Evangelho segundo o Espiritismo, as nossas atividades fúteis, os nossos compromissos e afazeres descartáveis, a nossa corrida louca pela cobiça e pela inveja em favor do amor do Cristo. Assim, nós podemos voltar então para que, tendo esses três elementos, nós certamente estaremos caminhando em direção à conquista dessa felicidade que nos é possível. Recordamos especialmente de que felicidade com Jesus não significa termos todas as nossas vontades e necessidades e desejos atendidos, mas apesar das faltas do caminho, das pedras com as quais nós nos deparamos, conseguirmos continuar a marchar de noite e de dia pelo deserto existencial. Para isso, recordamos daquela belíssima cena do Cristo,
onde depois do partir do pão, daquele milagre que chamara a atenção de tantos e tantos corações, onde Jesus, diante de uma multidão, nos diz o texto de aproximadamente 5.000 pessoas, mas uma vez que naquela época só se contavam as pessoas que eram, na verdade, os homens adultos, nós podemos estimar que havia ali diante dele uma multidão de mais de 20.000 pessoas, se contabilizássemos as crianças e as mulheres. Diante dessa multidão, então, com um cesto onde haviam apenas alguns pãezinhos e alguns peixes, o Cristo, ao multiplicar, dá àquela multidão o pão material. E aquelas pessoas, então, encantadas com o poder do Mestre, que nos dá uma lição valiosa sobre fraternidade e solidariedade, antes de matarmos a fome espiritual de muitos companheiros, é preciso percebermos que quem tem fome material não tem, muitas vezes, condições de raciocinar. Daí a necessidade do exercício da fraternidade em busca de prover o mínimo necessário para que as criaturas tenham as condições, então, necessárias para conseguirem assimilar as verdades de Jesus. Mas nós veremos, então, depois daquele instante, aquele povo querendo levar o Cristo para o trono material. Queriam tornar Jesus rei, mas rei de Israel, rei de um reinado perecível, de um trono de areia que tão logo se desfazeria. O mestre, então, percebendo, na lucidez de espírito crístico que lhe era característica, percebendo os rumores que começaram a tomar ali aquelas conversas em meio à multidão, despede os seus discípulos pedindo a eles que tomassem o barco e fossem em direção ao outro lado do mar da Galileia, e ele cuida, o próprio Jesus, de dispersar aquela multidão, que já havia sido alimentada tanto do pão material como também do pão espiritual. E Jesus, nos diz Mateus, recolhe-se ao alto de um monte para orar sozinho, também nos dando uma lição valiosa de que a felicidade necessita de momentos de partilha, de comunhão e de alegria, mas há uma felicidade também, ou para a construção dessa felicidade real, há uma necessidade íntima do ser humano de recolhimento, de silêncio, de estar só consigo para se reconectar a Deus em si, para encontrar o Cristo interior. E Jesus, do alto daquele monte, começa a observar, ainda durante a tarde, que aquele barco que ele havia despedido com os seus discípulos enfrentara, no mar da Galileia, que na verdade é um lago de grandes extensões, uma forte tempestade de vento. Em sendo um lago, Jesus, estando ao alto de um monte, ele tinha, abaixo das suas vistas, na sua visão, um alcance amplo que permitia a ele acompanhar os seus discípulos mesmo de longe. De modo que aqueles discípulos estavam diante de uma tempestade, mas ainda assim permaneciam sendo cuidados pelo olhar carinhoso e cuidadoso de nosso Senhor Jesus. Naquela ocasião, porém, há um fato muito interessante para notarmos. Jesus aguarda do final da tarde até a quarta vigília, nos dizem os textos, e nesse ponto eles convergem entre si, a quarta vigília, que seria um momento da madrugada, a quarta hora da madrugada, mais possivelmente ali por volta das 2, 3 horas da manhã. Jesus escolhe esse momento, depois de terem passado já toda a metade da noite em meio à tempestade e aflitos, ele escolhe este instante para ir ao encontro dos seus discípulos. E alguns textos nos dizem que Jesus desce do alto do monte, tal como um raio luminoso, e aparece por sobre as águas, de forma que os discípulos, não o reconhecendo em meio à escuridão, até pensam tratar-se de um fantasma, o que leva Jesus a dizer: não temam, sou eu, tende bom ânimo, eis que venho a vós. Diante, então, ao reconhecer, através da entonação da voz, o Cristo vivo, o apóstolo Pedro, muito impulsivo que era, diz: se és tu o Cristo de Deus, manda-me ir ter contigo por sobre as águas e eu irei. E Jesus diz: vinde a mim. Então vem. E Pedro vai.
E nessa caminhada de Pedro em direção a Jesus, ele começa, o discípulo, a caminhar sobre as águas. Mas eis um instante em que Pedro desvia o olhar do mestre e então começa a afundar. E afundando Jesus, ele, Pedro, antes, em uma rogativa intensa, através da prece, pede socorro ao mestre, que lhe estende a mão e salva-o, dizendo a ele: ó homem de pouca fé, por que duvidastes? Nessa cena há uma série de lições possíveis, nós não pretendemos esgotá-las nessa tarde, apenas chamamos a atenção para dois fatos. Primeiro é que, por mais que demoremos nas provações da nossa existência e enfrentemos tempestades e dores que parecem sem fim, Jesus sonda-nos através do seu olhar cuidadoso e misericordioso. Jesus cuida de nós do alto do monte. Em nenhum momento Cristo nos desampara, nos rejeita ou nos deixa desalojados e desamparados dos seus cuidados. Mas é necessário que possamos passar pela prova durante alguns instantes, experimentando-nos as forças que já construímos, as conquistas morais que já trazemos em nossa alma, com a certeza de que, mais hora menos hora, a intervenção do Cristo virá. E mesmo em meio a uma noite que seja fria e escura, sempre poderemos contar com o clarão da luz divina, através do nosso Mestre Jesus a nos socorrer. Ali, então, temos uma lição valiosa na figura de Pedro, que ao caminhar em direção a Jesus, nos mostra um pouco, ou nos diz um pouco de qual é o roteiro, qual é o caminho para a conquista da felicidade. Pedro, ao andar sobre as águas, só afunda porque desvia o olhar do nosso Senhor Jesus. Daí, então, a lição valiosa para nós. Caminhar com o Cristo, em direção ao Cristo, é não desviar o olhar da meta maior. É termos os nossos olhares, ou os nossos olhos, fixos no Mestre, para que possamos avançar com passos firmes. E mesmo que, nessa trajetória, nessa peregrinação pelo deserto da existência, pelo oceano da vida, se duvidarmos, se cairmos, se começarmos a afundar, ainda teremos a certeza de que podemos contar com a mão amiga de nosso Senhor Jesus a nos socorrer. De modo que felicidade com o Cristo, termos um encontro verdadeiro com o Cristo, não é a ausência de problemas, não é a ausência de dores, de ventos fortes e de tempestade. É antes a certeza da companhia divina que nos tutoreia a existência, que nos pastoreia os destinos. Nessa certeza podermos caminhar sim, na companhia de Jesus, agora resolutos e com energia suficiente para conseguirmos enfrentar os desafios da vida. A coragem da fé a que Kardec nos fala e nos anuncia lá em O Evangelho segundo o Espiritismo. Não esse movimento de esquiva experiencial, de fuga consciencial onde queremos, tal como crianças muito infantis, termos todas as nossas necessidades atendidas para sermos felizes, termos os louros e as glórias do mundo material para então podermos dizer que somos realizados. A felicidade a que Jesus nos convida é antes, aquela que Maria de Magdala aprendera, cuidando daqueles grupos de leprosos, amando-os e perdendo o seu corpo também para essa doença, aprendendo a imolar-se, a convertida de Magdala aprendeu que a felicidade com Jesus é aprendermos a amar. E aprendermos a amar é saciar aquela falta que René Girard nos falara, aquele sentimento de vazio que nós tanto necessitamos preencher e cuja satisfação só será possível quando entendermos que o amor que sacia a fome que sentimos, que é capaz de nos matar a saudade que temos da presença divina em nossas vidas, não é o amor que nós recebemos, mas sim o amor que nós oferecemos ao mundo. De maneira que temos a certeza que a felicidade possível anunciada por Jesus é aquela de aprendermos a amarmos uns aos outros, tal como Ele nos amou. Nos instantes finais da sua passagem pelo corpo físico, naquela comunidade do colegiado de discípulos com os quais convivia mais intimamente, depois de lavar os pés de cada um daqueles seus cooperadores, dando-nos a lição maior de que o trabalho
que verdadeiramente nos dará a sensação de realização, não é o de maior remuneração, mas sim aquele onde podemos oferecer as maiores cotas de serviço desinteressado ao próximo. Jesus então diz, ressignificando toda a lei mosaica, um novo mandamento vos deixo, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Eis então o convite à sublime felicidade a que Jesus nos oferece. Que possamos aprender com o Cristo de Deus, mesmo quando não conseguirmos identificá-lo em meio à escuridão, confiando em sua presença, que possamos aprender com ele a caminhar com passos firmes em direção ao amor. Assim, queridas amigas, queridos amigos, companheiros espirituais que assistem essa atividade e também, de maneira muito abnegada, dão-nos um testemunho da misericórdia divina ao descerem do alto para nos socorrer em nossas necessidades e nos oferecer, em um salão como esse, um testemunho de como somos olhados e zelados por Jesus, ao sermos cuidados de maneira tão amorosa por amigos invisíveis. A cada um de vocês, queridos irmãos, a nossa sincera gratidão. Aqueles espíritos aos quais, de maneira muito justa, nos cobram os débitos de um passado muito delituoso, o nosso pedido de perdão, e ao nosso Senhor Jesus, o Senhor da vida, toda graça e toda honra, por mais essa oportunidade sagrada de partilha do Evangelho. Muita paz.